Bamidbar, Números, Parashá 42, Matot, Tribos. A leitura vai ser da quarta aliá, capítulo 31, do 25 ao 41, quinta aliá, do capítulo 31, versículo 42 a 54, sexta aliá, capítulo 32, versículo 1 ao 19, sétima aliá, capítulo 32, do versículo 20 ao 42. Adonai disse a Moshe: tomem todo o despojo, pessoas e animais, você, Eliázer, o Cohen e os líderes dos clãs da comunidade. E dividam o despojo em duas partes, metade para os soldados experientes que saíram à batalha e metade para o restante da comunidade. Da porção dos soldados que saíram à guerra, recolham uma taxa para Adonai, que deve consistir na proporção de 1 por 500, de pessoas, do gado, dos jumentos e das ovelhas. Vocês tomarão isso da metade deles e entregarão a Eliázer, o Cohen, como uma porção separada para Adonai. Da metade que for para o povo de Israel, tomem a proporção de 1 por 50. Dentre as pessoas, o gado, os jumentos e as ovelhas, isto é, de todo o gado, e entreguem-no aos Leviim que cuidam do tabernáculo de Adonai. Moshe e Eliázer, o Cohen, fizeram como Adonai tinha ordenado a Moshe. O despojo, além da porção dos soldados, chegou a 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres que nunca haviam dormido com um homem. Metade disso foi a porção dos soldados que saíram à guerra. 337.500 ovelhas, 37 das quais o tributo de Adonai foi de 675, 36.000 cabeças de gado, das quais o tributo de Adonai somou 72, 30.500 jumentos, dos quais o tributo de Adonai foi de 61, e 16.000 pessoas, das quais o tributo de Adonai foi de 32. Moshe entregou o tributo separado para Adonai e Eliázer, o Cohen, como Adonai ordenara a Moshe. A metade recebida pelo povo de Israel, que Moshe separou dos homens que saíram à guerra, consistia em 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade do povo de Israel, Moshe pegou 1 em cada 50 das pessoas e dos animais e entregou-os aos Leviim que cuidam do tabernáculo de Adonai, como Adonai ordenara a Moshe. Os oficiais encarregados dos militares de guerreiros, os comandantes de 1.000 e os comandantes de 100, aproximaram-se de Moshe. E lhe disseram: seus servos contaram todos os soldados sob nosso comando, e nenhum deles se perdeu. Nós trouxemos uma oferta para Adonai, o que cada homem obteve sob a forma de joias de ouro, armilas, pulseiras, selos em forma de anéis, brincos e cintos, para fazer expiação por nós mesmos diante de Adonai. Moshe e Eliázer, o Cohen, aceitaram deles o ouro, todas as joias. Todo o ouro dessa oferta, dos comandantes de 1.000 e dos comandantes de 100, separada para Adonai, pesava mais de 190 quilos, pois os soldados pegaram o despojo, cada homem para si mesmo. Moshe e Eliázer, o Cohen, pegaram o ouro dos comandantes de 1.000 e de 100 e o trouxeram à tenda do encontro, como recordação para o povo de Israel, diante de Adonai. Os descendentes de Reuven e os descendentes de Gade possuíam grande quantidade de gado. Quando viram que a terra de Iaezer e a terra de Gileade eram boas para o gado, os descendentes de Gade e Reuven aproximaram-se e falaram com Moshe, Eliázer, o Cohen, e os líderes da comunidade. Eles disseram: Atarote, Divon, Iaezer, Nimrá, Heshbon, Elalé, Isvan, Nevo e Beon, a região que Adonai conquistou diante da comunidade de Israel. São terra para gado e seus servos possuem gado.
Se vocês os considerarem dignos do seu favor, eles continuaram, que essa terra seja dada a seus servos como sua propriedade, e não teremos de atravessar o Iarden. Moshe respondeu aos descendentes de Gade e Reuven: seus irmãos devem ir à guerra enquanto vocês permanecem aqui? Além disso, por que tentam desencorajar o povo de Israel de atravessar a terra que Adonai lhes deu? Isso é o que seus pais fizeram quando eu os enviei de Kadesh Barnea para ver a terra. Pois, ao subirem ao vale de Escol e verem a terra, eles desencorajaram o povo de Israel, para que não entrassem na terra que lhes tinha sido dada por Adonai. A ira de Adonai foi acesa nesse dia, e ele jurou: nenhum membro do povo de mais de 20 anos, saído do Egito, verá a terra que jurei a Abraham, Isaac e Jacó, pois eles não me seguiram sem reservas. Exceto Caleb, o filho de Jefuné, o Quinizi, e Yehoshua, o filho de Num, pois estes seguiram Adonai de todo o coração. Assim se acendeu a ira de Adonai contra Israel, pelo que os fez vagar aqui e ali no deserto, por 40 anos, até que toda a geração que praticou o mal aos olhos de Adonai morresse. E vocês, outra geração de pecadores, ultrapassaram o lugar de seus pais e aumentaram a ira ardente de Adonai para com Israel. Caso vocês se desviem dele, ele os deixará no deserto outra vez, e, assim, vocês causarão a destruição de todas as pessoas. Eles, porém, aproximaram-se e disseram: construiremos aqui currais para nosso gado e cidade para nossos filhos pequenos. Mas nós mesmos nos armaremos e estaremos prontos para a ação, para marcharmos à frente do povo de Israel, até os termos trazido a seu lugar. Nossos filhos pequenos permanecerão nas cidades fortificadas aqui por causa do povo que vive agora na terra. Entretanto, não voltaremos ao lar, até que todo homem de Israel tenha tomado posse de sua terra, por herança. Nós não teremos herança com eles do outro lado do Iarden, na direção oeste, pois já recebemos nossa herança neste lado do Iarden, a leste. Moshe lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem e seguirem diante de Adonai para a guerra, e se cada um de seus soldados atravessar o Iarden diante de Adonai, até que ele tenha expulsado seus inimigos de sua frente, e se a terra for conquistada diante de Adonai e somente depois disso vocês voltarem, estarão desobrigados diante de Adonai e diante de Israel, e esta terra será propriedade de vocês diante de Adonai. No entanto, se vocês não fizerem isso, terão pecado contra Adonai, e entenderão que seu pecado os encontrará. Construam cidades para seus filhos pequenos e currais para suas ovelhas. Façam o que prometeram fazer. Os descendentes de Gade e os descendentes de Reuven disseram a Moshe: seus servos farão como meu senhor ordena. Nossos filhos pequenos, nossas mulheres e nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerão nas cidades de Gileade. Mas seus servos atravessarão todos os homens armados para a guerra, diante de Adonai, para batalhar, como meu senhor diz. Em seguida, Moshe deu ordens concernentes a eles, a Eleazar, o Cohen, a Yehoshua, o filho de Num, e aos líderes dos clãs das tribos do povo de Israel. Moshe lhes disse: se os descendentes de Gade e de Reuven atravessarem o Iarden com vocês, com todos os homens armados para a batalha, diante de Adonai, e se a terra for conquistada diante de vocês, deem a eles a terra de Gileade como propriedade. Se, no entanto, eles não atravessarem armados com vocês, terão a posse da terra com vocês em Canaã. Os descendentes de Gade e Reuven responderam: faremos como Adonai disse a seus servos. Atravessaremos em direção à terra de Canaã, armados diante de Adonai,
e a terra que possuirmos por herança será deste lado do Iarden. Moshe deu aos descendentes de Gade e de Reuven, e também a meia tribo de Manassé, o filho de Yosef, o reino de Sihon, rei do Emore, e o reino de Og, rei de Bashan, a terra e as cidades em suas fronteiras, com as cidades vizinhas. Os descendentes de Gade construíram Divon, a Atarote, a Roer, a Trot-Shofan, Iazer, Yogbe-Ha, Beit Nimra e Beit Haran, cidades fortificadas e também currais para as ovelhas. Os descendentes de Reuven construíram Heshbon, Elialer, Kiriataim, Nevô, Baalmon, esses nomes foram alterados, e Sivmar. Eles renomearam as cidades que construíram. Os descendentes de Mahir, o filho de Manassé, foram a Gileade e a conquistaram, desalojando o Emore que vivia ali. Moshe deu Gileade a Mahir, o filho de Manassé, e ele viveu nela. Iair, o filho de Manassé, foi e capturou os seus povoados, e chamou-os Iavot e Iair, povoados de Iair. Novar foi e capturou Quinat, com seus povoados, e chamou-a Novar, como o nome dele.